Tainá, a Rayane, e hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre os gases, apresentar alguns conceitos, realizar alguns exercícios para vocês aprenderem. Bora lá pro vídeo, bora! Sei que você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Vem a marca das Winx. Então, galera, para falar um pouco de gás, é necessário saber exatamente o que é um gás. Gás é o estado da matéria que consiste em partículas que não têm nenhum volume determinado e nem forma. Exemplos desses tipos de gás é a pressão ambiente, o ozônio e também o ar, que é o que mais conhecemos. O gás é um dos 4 elementos que nós conhecemos, além do sólido, o líquido e o plasma. Imagine um ambiente como, por exemplo, um elevador com 2 pessoas dentro. Uma delas está com desarranjo intestinal e flatulando muito. Será que a outra pessoa sentirá odor? E a resposta é sim. Depois de um tempo, a segunda pessoa ficará torcendo o nariz desagradavelmente. Sabe por quê? Porque o gás se espalhou por todo o ambiente do elevador. E isso faz com que suas moléculas tenham muita velocidade. Podemos dizer então, que com muita segurança, que o volume do gás é o volume do próprio recipiente que o contém. Falaremos um pouco sobre a pressão. O que é a pressão de um gás? Bem, as moléculas estão sempre agitadas no estado gasoso. Se colocarmos um pouco de gás dentro de um recipiente, é de se esperar que uma hora ou outra essas moléculas batam nas paredes do recipiente. Deste choque, surge uma pressão nas paredes, que é uma pressão do gás. Os gases podem variar de temperatura, pressão e volume, dependendo das mudanças nas variáveis de estado. Com isso, temos as transformações isotérmicas, isobáricas, isométricas ou isocóricas. Vamos aprender um pouco. Isotérmicas são transformações em que a temperatura permanece constante. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Em síntese, na transformação isotérmica, a pressão exercida por uma amostra de gás é inversamente proporcional à sua variação de volume. Isobáricas são transformações que ocorrem à pressão constante. O volume e a temperatura são diretamente proporcionais, mantendo-se um gás ideal sob pressão constante. Seu volume aumenta com o aumento da temperatura. No gráfico abaixo, podemos verificar a variação do volume em função da temperatura em graus Celsius. Isométricas. A transformação isométrica também pode ser chamada de isocórica, e assim como nas outras transformações vistas, a isométrica se baseia em uma relação em que o volume se mantém, ou seja, é constante. A lei de Charles diz que para uma massa fixa de gás mantida em volume constante, a pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Isso quer dizer que se aumentarmos a temperatura, a pressão dentro do recipiente que contém o gás irá aumentar, e vice-versa. Isso ocorre porque a pressão é resultado das colisões das partículas do gás com as paredes do recipiente. Assim, quanto mais colisões, maior será a pressão. Se a temperatura aumentar, a energia cinética das partículas também aumentará, e elas se movimentarão com maior velocidade, aumentando a pressão. Agora vamos fazer alguns exercícios sobre as transformações isotérmicas. Se liga aí. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a. Como a pressão é constante, nós temos pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a pressão final vezes volume final. Aí vai ficar 1 vezes 100 igual a pressão final vezes 25. Aí 100 vai para lá dividindo, fica 100 dividido por 25 igual a pressão final. Pressão final é igual a 4 atm. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta de 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como gás ideal, expirado pelo mergulhador ao nível do mar quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Ele já está a 1 atm. Em 10 metros, ele vai para 2. Em 20 metros, para 3. E em 30, para 4. Então, para saber o volume final, vamos fazer a equação de
pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Vai ficar 1 vezes 1 litro igual a 4 vezes V final. O volume final é igual a 1/4, que é igual a 0,25 litros. Mas como quer em mililitros, vai ficar 250 mililitros. Um recipiente cúbico de aresta de 20 centímetros contém um gás à pressão de 0,8 atm. Transfere-se então esse gás para um cubo de 40 centímetros de aresta, mantendo-se constante a temperatura. A nova pressão do gás é de... Primeiramente, a gente tem que calcular o volume do recipiente, que precisa estar em litros, porque a pressão está em atm. E o volume de cubo, como sabemos, é a aresta ao cubo. Então, transformamos... Agora, só substituir os valores e resolver a equação. A resposta correta é 0,1 atm. De acordo com a lei de Robert-Boyle, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica, é necessário: A. Aumentar o seu volume. B. Diminuir a sua massa. C. Aumentar a sua temperatura. D. Diminuir o seu volume. Ou E. Aumentar a sua massa. Então, numa transformação isotérmica, a temperatura do gás é constante. T1 é igual a TF. Pela lei de Boyle, numa transformação isotérmica, o resultado da multiplicação da pressão pelo volume é constante. Então, P1 vezes V1 é igual a PF vezes VF. Pelo resultado acima, vemos que pressão e volume são inversamente proporcionais, pois, para uma mesma temperatura, o produto entre essas grandezas é constante. Então, numa transformação isotérmica, para proporcionar aumento de pressão de uma determinada amostra gasosa, é necessário que ocorra diminuição do volume da amostra. Então, a resposta é a letra D. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se constante a pressão. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será de... Então, para responder essa questão, devemos utilizar a Lei Geral dos Gases, que possui a seguinte equação: P inicial vezes V inicial dividido por T inicial é igual a P vezes V dividido por T. Pressão inicial vezes volume inicial dividido por... Apesar as unidades cortarem com o outro lado da equação, devemos utilizar a temperatura em Kelvin. Desse modo, somamos 272 às temperaturas. T inicial é igual a 27 mais 273, que é igual a 300 K. Temperatura é igual a 87 mais 273, que é igual a 360 Kelvin. Além disso, uma vez que a pressão é constante, temos pressão inicial igual a pressão. Por fim, substituímos na equação. Pressão vezes 100 dividido por 300 é igual a pressão vezes volume dividido por 360. E 100 vezes 360 é igual a 300 vezes volume. Então, o volume é igual a 120 litros. Um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante tem volume igual a 10 litros a 27 graus Celsius. Se o valor for dobrado, podemos afirmar que a temperatura em Celsius dobra, B. A temperatura em Kelvin dobra, C. A temperatura em Kelvin diminui a metade, D. A temperatura em Celsius diminui a metade, E. A temperatura em Celsius aumenta de 273 Kelvin.
Nesta equação, tem que ser utilizada sempre uma escala de temperatura absoluta, ou seja, neste caso, Kelvin. Temperatura inicial de 300 Kelvin, volume inicial de 10 litros e volume final de 20 litros. Calculando, volume inicial dividido por temperatura inicial igual a volume final dividido por temperatura final, que vai ser igual a 10 dividido por 300, que é igual a 20 dividido por temperatura final. Temperatura final é igual a 20 vezes 300 dividido por 10. Temperatura final é igual a 600 Kelvin. A temperatura em Kelvin dobrou. Logo, a alternativa correta é a B. Certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml a menos 23 graus Celsius numa dada pressão. Qual é a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocupa um volume de 1,6 litro? Para responder essa questão, utilizaremos a equação geral dos gases ideais, que é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial, que é igual a pressão final vezes o volume final sobre temperatura final. Sabemos que a pressão será a mesma, então podemos cortar a pressão. E agora a gente vai pegar os dados que temos na questão, que é o volume inicial, que é igual a 800 ml, passa a ser 0,8 litro, e vem temperatura inicial, que é menos 23 graus, que a gente vai transformar para Kelvin, que é igual a 250 Kelvin, e o volume final, que é igual a 1,6 litros. Então, a gente vai substituir na fórmula, que vai ser 0,8 L sobre 250 Kelvin, que é igual a 1,6 litros sobre temperatura final. A temperatura final será, então, 500 Kelvin. Um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus Celsius sem variar, o volume será. Então, conforme mencionado, esse é o caso de uma transformação isovolumétrica, ou seja, o volume permanece constante. Assim, vamos aplicar a equação geral dos gases, que é P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Para calcular, nós vamos utilizar a temperatura na escala dos graus de Kelvin. Então, TU vai ser igual a 30 mais 273 é igual a 303 kelvins. E T2 é igual a 47 mais 273, que é igual a 320 kelvins. Quando substituímos os valores da equação, nós temos 606 dividido por 303, que é igual a P2 dividido por 320. 303 P2 vai ser igual a 193920. P2 é igual a 640 milímetros de mercúrio. Assim, a pressão será de 640 milímetros por mercúrio mesmo. É isso aí. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus, colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm em um recipiente de volume constante. Transportando essa amostra para o ambiente a 60 graus, que pressão ela apresentará? Vamos usar a fórmula P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E a gente vai transformar a temperatura em Kelvin. Então vai ficar 1 sobre 273 igual a P2 sobre 333. P2 é igual a 333 dividido por 237, que vai dar 1,2 atm. Esse é o resultado. Um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 227 graus Celsius, qual será a sua nova pressão, mantendo-se constante o volume?
Para resolvermos, temos que mudar a temperatura para Kelvin. Então, a temperatura inicial vai ser 27 graus Celsius mais 273, que vai ficar 300 kelvins. A pressão inicial de 3 atm, a temperatura final de 227 graus Celsius mais 273 é igual a 500 kelvin. E vamos agora descobrir a pressão final. Vamos usar a fórmula de pressão inicial dividido por temperatura inicial igual a pressão final dividido por temperatura final. Daí, então, vai ficar 300 vezes pressão final igual a 3 vezes 500. 300 pressão final igual a 1.500. Pressão final é igual a 1.500 dividido por 300. Pressão final é igual a 5 atm. Durante o inverno do Alasca, quando a temperatura é de menos 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 litros. Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Qual o inteiro mais próximo que representa o volume do balão no verão, supondo que o balão não perdeu gás e que a pressão dentro e fora do balão não muda e que o gás é ideal? Bom, primeiro vamos organizar as informações, né? Volume inicial 30 litros, temperatura inicial menos 23 e temperatura final 27 graus. Com isso já vamos transformar em Kelvin. A temperatura final fica 300 kelvins e a temperatura inicial fica 250. Vamos usar a fórmula volume inicial sobre temperatura inicial é igual volume final sobre temperatura final. Vai ficar 30 sobre 250 igual V2 sobre 300. Fazendo essa continha, vai ficar 36 litros. Questão 2. Assinale a alternativa correta. Nessa questão, a alternativa correta é a letra B, pois diz: na equação de Clapeyron, o valor de R depende das unidades de pressão e volume.